Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui na Rede Super de televisão. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, a sua permissão nos é dada de entrar na sua casa para um momento gostoso de debate, não só um debate assim acalorado, mas um debate onde tem o propósito de edificar, ensinar e levar alguma coisa nova para a sua vida. A gente sempre escolhe um tema e você pode dar a sugestão de tema também. Só você mandar um e-mail para batepapo@redesuper.com.br. Será muito bem-vindo. Quem sabe o seu tema escolhido não será o tema de um dos nossos programas. Bom, hoje eu tenho aqui o Atilano, Ronaldo e Washington, pastores, homens de Deus, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. Mais uma vez aqui. Nosso, é uma honra estarmos aqui juntos novamente. É, muito gostoso. E o que vamos falar hoje envolve talvez a cultura brasileira e tantas outras, mas como estamos no Brasil, falamos diretamente daqui. É superstição. Tantas situações, vimos aí tantas delas, né, na televisão e tantas coisas acontecem. E eu lendo algumas coisas, das definições eu achei muito interessante. A pessoa colocou assim: simplesmente superstição se define em atribuir um poder espiritual a algo onde não existe nada. Eu acho que a sua orelha está meio vermelha, pastor. Será que tem alguém Tem alguém falando mal falando do mal senhor? de mim? Será? Bata na madeira. Bata na madeira. Gente, né? Cadê? Só uma brincadeira para a gente dar início, mas... E quase que eu pego mesmo. É isso aí, você de casa, você é supersticioso. Hoje o assunto está bem gostoso, né, pastor? Bem descontraído. Às vezes a pessoa assiste só de um lado. Interessante. Algumas pessoas contam isso, às vezes, no ar, né? Eu lembro de apresentadores de televisão, narradores, que falam toda vez que o Brasil vai jogar, ele senta na mesma cadeira, mesma poltrona, e coloca uma meia no pé que dá sorte. O Zagallo com o número 13, né? O Zagallo com o número 13. Aliás, você sabe que tem muitos prédios que não tem o andar 13, o apartamento 13, não tem, porque muita gente não quer alugar isso, a superstição. Você sabia que na Fórmula 1 não existe o número 13 nos carros? Porque a Fórmula 1 começa de 1 até e vai, você não pode escolher aleatório. E eles não têm o número 13. É uma superstição, né? Claro, claro. Agora, isso na nossa vida cristã, na vida do crente, a superstição teria espaço, porque ela vem de uma cultura e se transfere. E a pessoa... Eu lembro do Serginho, um amigo pastor nosso, beijo pro Serginho. Parece que no primeiro ano que ele foi passar o culto da virada na Lagoinha, chega o Serginho todo de branco. Não, tem gente que... E os irmãos da igreja, que isso, irmão? Não, é pra gente o ano que vem ter uma vida boa. Ah, meu Deus. Tem que levantar com o pé direito, né? Levantar com o pé direito. Deixa o esquerdo lá na cama. Aliás, eu não consigo com a minha cama, eu deito do lado esquerdo, eu tenho que levar sempre com o pé esquerdo no chão. E agora isso não Eu tem nunca tive validade problema de nenhuma, sorte. né, pastor? Achar o trevo 4 folhas, ferradura atrás da porta, Pé de coelho, pendurado. patuar. Não, tem gente que faz Coisas sem que são até superstição com a ligadas Bíblia. a espirituais, né? Você sabe que tem gente de superstição com Bíblia? Tem? Tem. Salmo Como é? 91. Aquele que põe a Bíblia aberta em casa. Ah. Isso é superstição, né? Minha mãe tinha Não, isso. vai abençoar minha casa se minha Bíblia estiver aqui Em aberta. casa era criança, era assim, a página amarelinha não dava nem para ler mais, tão queimada, só no Salmo 91. É. Mas Normalmente os talismãs, os patuás, as pessoas carregam, as mulheres carregam na bolsa, os homens no bolso, de alguma forma carregam para que sejam objetos para proteger, livrar do mal, né? Há um texto do Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então não tem lugar, né? Na sua pergunta, não tem lugar. Na vida cristã, na vida do crente, não há lugar para a superstição. A superstição Há é lugar escravidão, para né? a fé. interessante que algumas das linhas da superstição a gente pode ver adivinhação, cartomancia, curandeirismo, magia, tarô. E nós temos um texto bíblico que fala sobre isso, um pouquinho sobre esses itens que eu relacionei aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 18, versos do 9 ao 14. Tilano, você poderia ler para a gente na sua versão, Deuteronômio 18, dos 9 ao 14? Sim. Quando entrares na terra, ele está falando para o povo de Israel, né? O Moisés falando para o povo. E né? que eu creio que é Moisés mesmo, viu? Os liberais aqui nos ouvem. Amém. Tem que falar sobre esse tema. Então, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá,
não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus, porque as nações que vais conquistar ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Temos muitos termo fazendo forte, isso, né? O Senhor detesta. O Senhor detesta. Porque, na verdade, a superstição, ou aquela coisa onde a pessoa coloca a confiança dela, ela substitui a Deus. Na cabeça, está substituindo a Deus. Gente, quem nos protege é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos em favor da nossa vida. O Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos guarda. Que diferença faz um pé de coelho, ou um talismã, um pato, qualquer coisa? É porque essa pessoa, ela atribui uma proteção. Eu lembro na minha época de adolescência, eu converti com 21 anos. E alguém falou assim, não, você tem que andar com patuá na carteira, porque aí você vai trazer muito dinheiro. Não deu certo, nada disso aconteceu. Mas as pessoas acreditavam naquilo como se fosse uma divindade que a protegesse e que trouxesse algo em favor dela. É substituir Deus, né, pastor? Exatamente, porque há uma ideia também do elefante, né? Então você põe o elefante virado para... O elefante, o bumbum do elefante virado para a porta, né? A entrada da casa. Isto vai trazer riqueza, vai trazer dinheiro, né? Absolutamente nada, né, disso vai realmente ter o efeito. Mas colocar essa atribuição, né, esta segurança até, né, num objeto, isto leva para o campo espiritual, né, e há uma ação espiritual, e claro que ela não é boa, né, sobre a vida da pessoa. É porque, de fato, né? Por que Deus, então, fala? Porque, às vezes, a primeira pergunta que a pessoa fala é por que Deus detesta? Deus detesta, primeiro, porque substitui ele por uma outra coisa. E já tinha vindo o mandamento, né? E é nessas coisas que o diabo se aproveita da vida da pessoa. O diabo se aproveita dessa convicção da pessoa por essas outras coisas e manipula a vida dela. Porque aonde que a gente aprende essas coisas? Aonde que a pessoa aprende sobre superstição? Não é na igreja. Não é na escola. Essas coisas todas vêm de cultos pagãos. Onde você atribui poderes a objetos. E esses mandamentos que Moisés está falando aqui, que ele recebeu de Deus para o povo, justamente era para o quê? Limpar aquele povo das coisas erradas. Então, olha, sai dos prognosticadores, porque essa turma toda, tudo endemoniado. Essa turma toda, eles vêm como agentes do inimigo para poder destruir a vida de vocês. Quero fazer uma pergunta dentro disso, é o seguinte, é claro que o demônio não está no objeto, mas um objeto desse, carregando dentro da casa da pessoa, com a pessoa, certamente não trará boas coisas para ela. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é amaldiçoado. Ou seja, o povo de Deus saía para pelejar contra os inimigos. O exército do Deus vivo vencia quando estava debaixo da autoridade e da permissão de Deus. O profeta dizia, vai, faz porque Deus é contigo. E eles traziam os despojos, o ouro, o prata, os bens. Deus orientava, não levem os ídolos. Não leve. Se você levar os ídolos, o que acontece? Aquele ídolo tem maldição. E a maldição, então, caía sobre aquela tribo, o povo voltava a ser escravo, perdia a batalha, tinha doenças. Por causa do objeto, da legalidade, da legalidade do objeto. Voltando ao Deuteronômio 18, dentro desse contexto também que o Austin está colocando, nós vemos o seguinte, o ponto mais forte aqui é que esse povo que Deus está dizendo, olha, não aprendas a fazer conforme eles fazem, porque esse povo aqui eram os cananeus. E o que eles faziam? Eles queimavam os filhos a espíritos. Eles queimavam os seus filhos, principalmente a Baal, a Moloque, né, para que eles pudessem obter favores desses deuses, que na realidade por trás desses deuses são os demônios, obter os favores. Que favores? Adivinhar,
prognosticar, né? Então aqui fala do agoureiro. O agoureiro é aquele que anuncia as más novas. Né? Não são boas novas, más novas. Então esse sacrifício dos bebês, que são sacrifícios humanos, Deus detestava. Deus nunca recebeu sacrifícios humanos. O único sacrifício que ele recebeu foi do próprio filho, ou seja, é Deus mesmo sacrificando a si mesmo. Ele recebeu o sacrifício do seu filho por nós. Até uma situação assim, porque pessoas, será que substituíram hoje sacrifício por filhos? Porque hoje eu sei que sacrificam algumas coisas, matam pombos, galinha, uma série de coisas, a demônios em troca de obter um favor. Eu sei que a gente está entrando numa situação assim, muito delicada, mas é bíblica. Mas por quê? Por adivinhação, por saber o futuro. E a pessoa acha assim, mas como que uma pessoa chega a fazer tais coisas? Ela é treinada gradativamente. Hoje ela acredita no pé de coelho, numa ferradura e não sei o quê, e daqui uns dias a pessoa pede para ele, não, você me traz aqui uma galinha, uma garrafa de cachaça, umas velas, vamos fazer isso aqui agora, olha, daqui a pouco, olha, não deu, vamos trazer mais um animal, olha, não deu, vamos levar uma pessoa, e aquilo vai acostumando. Agora é interessante a gente pensar nisso, porque é o seguinte, a pessoa ela faz isso, ela não tem essa consciência, mas ela não sabe onde ela está mexendo. Ela faz por fé. Ela tem fé que vai dar certo, ela acredita, ela é envolvida, ela tá só que nós... Mas eu queria ver o seguinte, a consequência na vida dela. Porque eu sei que às vezes a gente atende na igreja, né, pastor? Pessoas que fizeram na ignorância, por fé, mesmo sendo na ignorância, mas que sofreram males terríveis por escolhas dessa forma. Como falamos de Deuteronômio 7:26. Porque nós cristãos temos fé em quê? Na palavra. Hebreus 11:1 diz pra gente, ora, a fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção do que não se vê. Então, nós trabalhamos por meio da fé. Então, fé é um dom de Deus e vem de ouvir a palavra. Nós nos alimentamos da palavra, cremos nela e oramos por fé, acreditamos naquilo que a gente não vê. Nós não vivemos por superstição, nós vivemos firmados, convictos pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então, nós andamos por aquilo que ouvimos a palavra, por aquilo que lemos, mas essas muitas pessoas, elas ouvem os algoureiros, os feiticeiros, elas acreditam e elas vão sendo enganadas, vão sendo seduzidas, vão participando daquele mundo tenebroso porque não conhecem a verdade. A palavra é verdade, Deus é verdade. Há uma gravidade aqui, ainda em Deuteronômio 18, né, diz assim, por estas abominações o Senhor teu Deus, né, os lança de diante de ti. Ou seja, então, Ele os afasta de você. Deus afasta. Né? O Senhor se afasta e quando, imagina, Deus se afasta de alguém e ela está buscando esse lado espiritual e demoníaco, ela será completamente atingida. Então, como você disse, muitas pessoas chegam e vêm buscar ajuda, graças a Deus porque vêm, né, buscar ajuda, e elas chegam com uma consequência muito grave dessa busca desses favores espirituais, né? Porque são buscas mesmo, são favores espirituais. Tem um texto que vai falar disso que o senhor falou, Levíticos 19:31. Levíticos 19:31 diz, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficar descontaminados por eles. Levíticos 19:31. Está falando sobre ficar contaminado dentro dessa sua palavra, dentro do que você, pastor, falou também, né? De ser contaminado com o mesmo mal.